Boa noite, pessoal! Tivemos um contratempo aqui. O nosso pedestal que a gente estava colocando no telefone. Simplesmente Mike e Milico tombaram tudo, caiu tudo, quebrou o pedestal. E agora a gente fez aqui a gambiarra. O que sobrou dele. Exatamente. Hoje graças a Deus não quebrou o telefone, né? Telefone, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de perto assim, porque a gente teve que fazer essa adaptação, tá bom, gente? Vocês vão ver um pouco mais minhas espinhas aí, vai estar mais próximo. Talvez o áudio fique melhor, né? O pessoal tinha reclamado aí do áudio, mas a gente ainda tá com os probleminhas técnicos, então de repente a proximidade da imagem fica mais apertadinha aí com a gente, mas pelo menos o áudio acho que fica melhor, né? Isso, e a gente também não deixa de fazer, né, gente? Nosso compromisso aqui, de segunda, quarta e sexta com vocês, às 20h04. A gente tá firme e forte. Chimiguinho aí já chegou pra perto pra dar aquele apoio moral, porque ele é um lorde, né, meu filho? Não toma nada, né, meu filho? Tá em todas com a gente. Tá em todas dormindo. Ele no começo tava aparecendo só patinha, agora tá aí firme e forte. Então vamos nós, pessoal, mais um programa de bate-papo com o Nunu, né? Nossa live, toda segunda, quarta e sexta, às 20h04. Lembrando que a gente tá também no YouTube com o Manolo o Gato. Quem puder, segue lá. Dá um like, chama o pessoal para poder curtir, tá bom? A gente também está no Instagram, para quem é do YouTube, a gente está no Instagram Manolo_Manolinho, né? E estamos também no Facebook, Manolo Manolinho o Gato, tá? Quem tá chegando agora, a gente hoje está falando um pouquinho mais de perto, porque a gente teve um contratempo, tá bom? Depois vocês assistem lá no Instagram para poder entender o que aconteceu. Vou fazer depois como que fala, uma pegadinha do Faustão para vocês entenderem o que aconteceu, tá bom, gente? Vamos lá então com mais um bate-papo. Exatamente. Coisa das crianças, né? Faz parte. Fazer live ao vivo, né? Redundância, né? Mas fazer ao vivo com 4 crianças em casa é sujeito a isso. E 2 arteiras ligadas no 220. Ia dar uma hora e acabar acontecendo. Nonô tá aqui no cantinho também dormindo, tá bom? O pessoal tá aqui participando dando apoio moral. E hoje o tema, né, da nossa live é gatos e a cautela com sentimentos. Eita, falar de sentimento não é tão fácil assim, né? Mais uma vez a gente tentando fazer um link aqui do comportamento dos gatos e o que a gente se comporta diante disso também. Como que é o comportamento humano, né? Nesse mesmo tema, nesse mesmo aspecto. E o que a gente pode aprender com isso. Exatamente. E aplicar no nosso dia a dia e ter uma qualidade de vida melhor, né? Só em observar eles, né, a gente já consegue aí aprender muita coisa. A gente consegue aplicar no nosso dia a dia e ter uma qualidade de vida e estar sempre em busca, né, do ser humano de alta performance, que eu acho que todo mundo quer ser, né? Um ser humano de alta performance, ter sucesso em todos os meios da nossa vida, seja no meio sentimental, seja no meio profissional, pessoal, em todos os campos. Então vamos lá falar mais um pouquinho do nosso tema de hoje, que é os gatos e a cautela com os sentimentos. Isso aí. Então quando a gente traça um parâmetro aí do comportamento dos gatos e relacionado aos sentimentos, como é que a gente pode definir isso? Os gatos, até então o que a gente observa, eles não demonstram sentimentos assim tão abertamente. Eles são um pouco mais cautelosos, né? Na demonstração dos sentimentos deles. E principalmente os sentimentos mais afetivos, os sentimentos também mais agressivos, às vezes também eles são mais comedidos. Sempre o gato tem por característica, né? Ou lutar ou fugir, mas sempre que ele pode, ele evita o combate, ele evita o conflito, ele evita o desgaste. Mas quando é inevitável, acaba tendo que fazer. Então, se a gente for traçar um paralelo e a gente for observar, a gente vê que, por exemplo, os gatos com os olhos, como que eles demonstram os sentimentos deles com os olhos. Diferente dos cachorros, por exemplo, que já vem abanando o rabo, já vem pulando em cima da gente, demonstrando uma felicidade, um amor, né? Quando o cachorro até é manso, mesmo quando você é desconhecido e está ali tendo contato pela primeira vez, o cachorro já é manso, gosta, sente uma energia boa também com você, ele já vem todo com a boca aberta, balançando o rabo, e já pula em você, e brinca, tal, já é aquela... É visível aquela demonstração de sentimento, né? Exatamente, é mais visível. O gato não. O gato, ele vai te estudar primeiro, ele vai te analisar, vai ver a sua energia, ele vai ver se vai ceder o território dele para compartilhar o território dele com você. Para ver se vale a pena, se você é merecedor. Isso. A gente sabe que os gatos são territorialistas, mas eles sabem dividir.
mas desde que eles aceitem dividir. A partir do momento que eles aceitem dividir, eles dividem de boa. Mas até então, se eles não aceitarem, aí a gente pode ter um problema de territorialidade, de espaço. Então, com os olhos, a gente observa muito bem os gatos. Tem aquela questão também do gato fala pra gente que ama a gente quando dá aquela piscada longa. Né? Ele dá uma piscadinha assim, mais demorada, com os olhos e abre de novo. Então, aquela ali na linguagem dos gatos é o eu te amo. Tem até um vídeo do Chimiguinho que eu fiz, Chimiguinho fazendo essa piscadinha pra mim. Quem não assistiu, depois assiste lá na página. Exatamente. Então, tem essa questão. Ele não costuma encarar, quando ele está encarando também você mais firmemente, é porque ele está insatisfeito com alguma coisa, ou ele está te pedindo alguma coisa. Os gatos também não são de externar muito, então, quando ele está sentadinho, olhando para você com uma cara assim de perdido, ele está te pedindo alguma coisa, está querendo que você abra a porta para ele ir lá para a rua, está querendo que você leve ele para passear. Alguma coisa ele está querendo ali mais sutil, que não chega a ser tanto dele fazer ter um outro tipo de comportamento, mas só com um olhar ele já está tentando ele se comunicar com você. Então os olhos é uma característica muito importante que eles passam esses sentimentos. E outra coisa, por exemplo, é por meio de cabeçadas, mordidas, pequenas mordidas. Antes da cabeçada, a questão do olho também pedir comida. O Mike, outro dia até fiz um vídeo aí, o Mike ele ficava gritava pegando. Agora ele fica quietinho, paradinho, olhando pra mim. Exatamente, cansadinho. Sério? Isso aí a gente conseguiu ensinar ele direitinho e ele aprendeu. Ele senta do lado e fica quietinho. Aí a gente, oi meu filho, você tá aí, toma aqui um pedacinho. Não mia, né? A gente fala, quem está acostumado a falar que ele fala, né? Mas não mia nada, fica quietinho. Então uma das formas de comunicar também são com os olhos, né? E a segunda que você ia falar aí. E o próprio miado que você citou aí, os vários tipos de miados, se você perceber, os gatos não miam muito uns para os outros, né? Como comunicação. Quando eles estão miando uns para os outros, geralmente é por briga ou por alguma relação que eles estão tendo. Então, mas normalmente assim um gato não fica miando um para o outro, eles miam sozinhos, miam para caça, miam quando estão querendo pegar alguma coisa, não pegou, fica frustrado. O milico faz muito isso. Então acontece um pouco, né? Então o miado também é uma forma característica, quando eles querem pedir alguma coisa também, estão incomodados, querem sair, realmente do quarto, se você tem o hábito de deixar ele dentro do quarto ou fora. Então às vezes ele quer entrar, ele fica miando, bate na porta, eles costumam dar um chute na porta, né? É bem característico deles também. Ou quando eles estão dentro, às vezes estão dormindo com a gente, às vezes eles estão querendo sair mais cedo, de madrugada ainda, antes de amanhecer, antes de a gente acordar. Aí eles começam a dar pequenos miados, sobem no nosso pescoço, né? O Chimiguinho no começo ele ainda dava as mordidinhas no nosso pé para poder acordar a gente e tal. Mas agora até que ele acostumou e está ficando. Ele vem para cima de mim e fica aqui no ele dorme, a gente insiste, que é uma outra característica importante. Uma adaptação que a gente sempre fala, né? O seu treinamento com o seu gato exige uma coisa muito importante, que é a paciência, não tem jeito. A gente não é adepto ao adestramento. Isso. Tem uma diferença aí filosófica e bem importante na prática entre o adestramento, que a gente considera como adestramento, e o que a gente considera como treinamento. O treinamento propriamente dito é você fazer a correção de comportamento do seu gato, mantendo uma relação saudável com ele. Uma troca, né? Uma troca saudável e um respeito das características dele. Então essa é a nossa base de todo esse conteúdo que a gente vem tentando trazer aqui para vocês. É a base do respeito desse relacionamento. E os gatos precisam disso. Então a gente bate muito nessa tecla. E o miado representa isso também, quando eles querem alguma coisa. E outras oportunidades que eles fazem, por exemplo, é a barriga para cima, porque como eles são caçadores, o fato dele ficar com a barriga para cima, isso mostra vulnerabilidade. Então, não necessariamente é para você, é um convite ali para você colocar a mão na barriga dele, né? Tem uns que não gostam, né? Tem uns que não gostam. Aqui a gente conseguiu acostumar todos, um pouco menos o milico, no começo ele não aceitava de jeito nenhum. Agora, com o tempo, a gente vai trabalhando, vai fazendo aquilo que a gente explica para vocês, sempre com muito respeito nesse relacionamento. Por mais que a gente tenha 4 gatos, dos 4, 3 adoram coçada na barriga. Sim. Manolo é viciado nisso, Chimiguinho, apesar de ser um pouco medroso, mas quando a gente pega ele, bota ele está dormindo na cama,
tem uma proximidade, ele também abre, ele gosta de ficar, a gente fica muito tempo ali acariciando a barriga dele, fazendo carinho, então ele também gosta. O Mike, apesar de ser novinho, ser o mais moderno aí, recém-chegado, mais agitado, mas também já consegui fazer também esse tipo de adaptação com ele. Ele já gosta de coçar as costas dele, de coçar a barriga, não tem qualquer tipo de problema. Tá se entregando, acho que. Não, ele já se entregou totalmente, já se rendeu já. Gente, cortando rapidinho, para quem tá chegando agora, a gente tá falando, nosso tema hoje é gatos e a cautela dos sentimentos. A gente tá falando um pouquinho como que os gatos demonstram o sentimento deles, né? De forma cautelosa. E aí mais pra frente a gente vai falar o que a gente aprende com isso no nosso dia a dia, como que a gente aplica isso no dia a dia. Será que é importante a gente ter cautela nos nossos sentimentos? Ou será que é bacana a gente sair simplesmente demonstrando o nosso sentimento para todos, né? Seja no ambiente de trabalho, com amigos, seja em relação conjugal. E a gente vai fazer essa comparação aí em questão aos gatos e o quanto a gente aprende com eles só em observar. E aí a gente já falou, né, da questão da barriguinha para cima, do tom dos miados, que é a forma deles demonstrarem, do olhar que a gente vai aprendendo com eles, que são várias formas que eles têm de estar demonstrando o sentimento deles pra gente. E a gente observar, a gente não fala a mesma língua, a gente são espécies completamente diferentes, mas só observar a gente consegue sentir o que eles estão sentindo naquele momento, o que eles estão querendo demonstrar pra gente naquele momento. E além, né, do olhar, além da barriguinha pra cima, que o Milico não gosta muito aqui em casa, mas ele demonstra, deixa a barriguinha pra cima porque ele tá afim, que tá mais molenguinho, nosso colo. Geralmente eles se esticam, eles rolam no chão, porque é um sentimento que ele tá à vontade com você, que ele tá feliz. Isso aí. E tem também a questão do amassar pãozinho, né, Ítalo? Aqui o Chiminguinho que mais faz isso antes de dormir. Isso. Ele vem amassando um pãozinho, seja para antes de dormir, para preparar o território ali para ele dormir, né, na coberta, ou seja, quando ele quer me acordar, ele faz isso também. Então, amassar pãozinho também é uma forma de demonstrar sentimento, mas claro, de forma cautelosa, que é isso que a gente quer trazer para vocês aqui, porque se isso é bom ou é ruim, se a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, como que é, né, isso? Aí. E além de amassar pãozinho, a gente tem mais coisas aí, né? Tem a cabeçada, tem a mordida, e tem a própria pata, né? O Milico, ele tem por característica, que é uma coisa que a gente não ensinou a ele, que já veio, né, dele, da personalidade dele, é o que a gente fala. Quando a gente comenta aqui dos comportamentos médios dos gatos e algumas características deles, isso é um comportamento geral, né, médio, do que é estudado do comportamento dos gatos. Mas, obviamente, eles são seres únicos, assim como a gente. Então, cada um, por mais que tenhamos signos semelhantes, né, personalidades parecidas, às vezes membros da mesma família, mas cada um tem o seu universo, né, criados pelos mesmos pais, mesma influência, a mesma fonte de estudo ali, mas cada pessoa tem a sua personalidade, tem seu jeito, tem seus trejeitos, enfim. E com os gatos também não é diferente. Então, obviamente, você em casa, com seus gatos, eles invariavelmente vão ter outras características um pouco diferentes. O Milico demonstra isso com relação a quando ele quer comer. Quando a gente está almoçando, que ele vem comer, isso desde o começo, a gente nunca ensinou isso para ele. Ele vem, para e levanta a patinha assim, encosta na gente como se estivesse pedindo comida. Ele está realmente pedindo comida, mas isso já era dele. A gente não ensinou. Tipo cachorrinho, né? Tipo cachorro, a gente até brinca que ele é o cachorro da casa, ele, porque o miado dele é meio que um cachorro. Ele quase um latido. Quase um latido. E com o fato dele gostar de água e tal. Então isso aproxima um pouco mais dessa característica dele de cachorro, até a forma também dele interagir na hora que a gente está comendo, de vir pedir comida. O Mike, por exemplo, quando chegou, era muito acelerado, ficava miando direto, berrando literalmente ali do nosso lado e querendo avançar na comida. Então deu um trabalhinho para a gente doutrinar ele, ensinar né? ele, fazer ele parar ali, sentar, agora está quietinho, espera. Ele já não faz mais escândalo, não mia, perdeu aquela ansiedade que ele tinha pela comida, que parecia... ímpeto, né? Toda vez que a gente parava para comer, ele ficava desesperado, parecia que estava morrendo de fome. Então era mais psicológico até, acho que do que... Enfim, veio da rua, né? Então a gente não sabe o que ele já passou. Então, obviamente, quando vê uma oportunidade de comer, não vai, independente de estar com fome ou não, tem que garantir ali aquela comida, né? Foi a relação questão de sobrevivência, criou, né? A relação que ele aprendeu. Com a é muito novinho. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo fazer ele se desvencilhar desse histórico, né? Que agora ele tem a comida dele aqui à disposição, não precisa caçar, enfim. Então, tem essas características, por isso que a gente sempre diz para você respeitar, né, as condições dele, por mais que você queira influenciar em algum comportamento, alguma mudança de comportamento.
Então isso aconteceu com o Mike. A gente conseguiu fazer esse treinamento com ele. E o Milico, que já tinha essa característica, a gente respeitou, é uma característica que se amoldou com muita facilidade no nosso dia a dia, né? E uma das formas também que eles têm de demonstrar sentimento, né, do jeitinho deles de forma cautelosa, é com o rabinho, né? O rabo tá para cima, exatamente. Ele tá feliz, ou às vezes tá só balançando assim, tá feliz, ou pode também estar esguichando aquele feromônio dele para demarcar o território, ou quando ele tá com medo, o rabinho fica entre as pernas, né? Isso. Que aí ele tá demonstrando que ele tá com medo. São várias formas que a gente aprende que eles têm, né, de demonstrar os sentimentos. E é engraçado que é bem diferente do cachorro, né? O cachorro a gente já de cara já sabe se o cachorro tá bravo ou se o cachorro tá feliz, se o cachorro tá triste ou tá doente. O gato não, o gato ele é mais discreto ao demonstrar sentimento, né? Ele é mais cauteloso ao demonstrar sentimento. Então são observações que a gente vai fazendo, seja ao amassar um pãozinho, seja um rabinho para cima, um rabinho para baixo, seja ao piscar o olhinho pra gente, quer dizer que ele nos ama, mas engraçado, né? Que até para falar que eles nos amam, eles são discretos, só pisca o olhinho pra gente, não demonstra muita alegria, não demonstra muita euforia. E aí, será que é bacana ter esse sentimento cauteloso? Será que é bacana? Porque demonstrar, a gente precisa demonstrar no dia a dia nossos sentimentos, isso é fato, né? A gente sente, a gente precisa demonstrar sim. Mas será que é bacana a gente demonstrar com cautela, né? É isso que a gente vai estar traçando para vocês aqui hoje. E aí vamos ao próximo, né? Eu poderia contar um exemplo de cada um deles, como eles são, como eles demonstram o sentimento deles aqui. No nosso caso, por exemplo, o Manolo é muito tranquilo com relação a demonstrar sentimento. Ele é tranquilo, aquele gato que a gente já falou, que é o gato Zeca Pagodinho, aquele gato mais sociável. São as 3 características principais dos gatos, né? São as 3 personalidades aí principais que a gente tem. Então o Manolo, a gente percebe, a gente consegue, obviamente também ele é mais velho, então a gente tem mais tempo de relacionamento, a gente já consegue se comunicar melhor também com ele, né? Isso faz parte. Com cada tempo vai passando, ele é mais manhoso. Quando ele quer alguma coisa ali que a gente não está fazendo, ele já baixa uma orelhinha, fica aquela carinha de pidão, o olhinho meio com farolzinho embaixo. Então ele sabe fazer uma carinha de pidão ali, de coitado. Quando a gente vai viajar, ele faz muito isso. Quando vai viajar, ele fica sempre com essa cara assim. Enfim, ele demonstra o sentimento dele dessa maneira. O Mike, por exemplo, acabou de chegar agora, mais acelerado, ainda, né, ele está sempre feliz também, ele demonstra o sentimento dele também de forma mais acelerada. Então, ele está querendo brincar o tempo todo, então ele fica, às vezes até a gente tem que tomar cuidado para andar dentro de casa, porque ele fica querendo andar entre as nossas pernas. Ele é muito pequenininho, né? Então é complicado. Então, vira e mexe, a gente quase fica pisando nele, porque ele quer brincar, quer enrolar com as nossas pernas e tal. Então, também tem que tomar esse cuidado. A demonstração dele de felicidade quando ele quer interagir com a gente. Quando ele não vai para o quintal, quando não está brincando aqui com o brinquedo, né? Ou quando não está rolando no chão e quebrando as coisas, igual vocês viram agora com o Milico. O Milico também, ele já não é mais tanto de brincar assim com a gente tem que pegar ele no colo e tal, por isso que é um processo de adaptação dele, né? Com relação a coçar a barriga, né? Mas ele gosta muito de fazer carinho no rosto dele, na cabeça, no focinho e tal, ficar massageando o rosto dele, ele gosta bastante. Então, cada um tem essa... E o Chibiguinho gosta mais do carinho quando vai dormir com a gente. Durante o dia ele corre. Durante o dia ele some um pouco, ele fica com medo, ele aparece para comer. Isso. Ele sempre usa a comida, né, como forma de tirar ele dos lugares, para ele não ficar se escondendo. Você fecha um lugar ou outro que ele costuma se esconder. Então ele fica assim, quando ele está quietinho, mas se a gente for pegar ele corre, entendeu? Todos os outros você consegue pegar, ele é mais difícil. É o famoso gato Gasparzinho, né? Que ele está sempre se escondendo, ele sempre tem medo. Assustado, sempre... Tem medo até dele mesmo, qualquer barulho já se assusta. Mas é aquilo, a gente rotula como medo, mas não necessariamente é medo. Sim, é o instinto dele, né? Muito aflorado. Por exemplo, ele aqui é o nosso maior caçador, então talvez esse estado de alerta dele ligado o tempo todo é que faz com que ele está sempre bolado, está sempre preocupado. Quando vai pegar ele está sempre, né, não quer ser pego e tal, porque ele se sente como caça, né? Então ele não quer ficar nessa situação. Gosta de colo, né? Não gosta muito de colo, a não ser quando você à noite, quando ele está quietinho assim, aí você vai, pega ele e tal, ele fica de boa.
é o único também que abraça quando a gente pega ele no colo, né? Então tem essas características, essas diferenças aí que a gente pode traçar. Então, contextualizando isso também nessas 3 personalidades felinas que a gente falou aqui, né? Para falar, já que eu citei, né? Para a gente falar das 3 novamente. Isso, para quem não assistiu ainda. Para quem não assistiu em outras lives, então a gente tem o gato Zeca Pagodinho, que é aquele gato com aquela característica mais social. Isso. Então ele convive melhor com a gente, mais fácil, ele não se esconde, ele não tem muito medo. Então a gente chama de gato Zeca Pagodinho, que é um gato mais sociável ali, que se dá bem com todo mundo. A outra característica é do nosso amigo que está aqui, ó, o gato Gasparzinho, que é mais assustadinho, se assusta com ele mesmo, né? Quem lembra aí do desenho Gasparzinho, né, aquela fantasminha camarada, ele queria se aproximar das pessoas para poder brincar, que ele era um fantasminha criança, e na verdade as pessoas se assustavam porque ele era um fantasma, mas ele também se assustava com o susto das pessoas, porque ele não se considerava um fantasma, né? Então, e ele não queria assustar as pessoas, mas enfim. Então, o Chimiguinha, assim, às vezes ele assusta a gente por causa disso. A gente está no comportamento normal, natural com ele, e ele se assusta, a gente assusta junto, porque a gente não espera que ele vai tomar um susto com um movimento normal que a gente vai fazer. Né? Então, tem essa demonstração dele do sentimento dele. Né? E o outro gato é o gato Tasmania, que é aquele gato mais acelerado, que hoje a gente tem o Milico e o Mike aí, que está nessa toada, né? Que são aqueles gatos mais acelerados, mais agressivos. Apesar que eles aqui não são agressivos, né? Não são. Sim, são mais ligados. São só imperativos. Isso é normal. O Mike não tem como a gente traçar no perfil, porque ele está muito novo. Isso é característica. Está com um pouquinho de cada um, né? Ele está com um pouquinho de cada um, e é uma característica também dos filhotes, né? Os filhotes muito novos, eles têm essa energia. Por isso o cuidado também que a gente tem que ter na hora de fazer uma adoção de um novo membro, quem já tem outros gatos, para fazer essa adaptação, porque geralmente quando você já tem um gato com mais de 2 anos, por volta de 3 anos de idade já, e você pega um gato filhote, dependendo da situação, se esse gato já não é mais tão agitado assim, ele não gosta muito, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer essa adaptação, porque o gato novo é imperativo. No nosso caso aqui, a gente já tem os dois, tanto o Manolo quanto o Chibiguinho já não está mais nesse ritmo de brincadeira como o Mike está. A sorte é que tem o Milico ainda está na mesma vibração dele. Então por isso que eles ficam rodando aí e brincando o dia inteiro, gastando energia. Porque se não tivesse o Milico, a adaptação ia ser um pouco mais complicada. A gente ia ter que dar um pouco mais de atenção para o Mike para descarregar essa energia dele, porque senão ele ia acabar estressando os outros dois. Os outros dois já estão num nível de maturidade um pouco maior, então precisa de uma atenção diferenciada, né? Por mais que ele goste de brincar também, mas ele cada um respeita mais seu espaço, então não gosta de você ter um novo membro ali que está ainda se posicionando dentro desse novo espaço, dentro do território deles. Então eles não gostam muito dessa intromissão assim de uma hora para outra. Então, e nessas 3 principais personalidades, né, que é o Zeca Pagodinho, que a gente tem o Nonô, que é o sociável, né? Tem o Gasparzinho, que é aquele que toma susto com tudo, está sempre se escondendo, que é o nosso Chimiguinho, que está aqui. E temos o gato Tasmania, que é o nosso Milico, né? Que ele é ligado no 220, no paraquedas, e agora com o Mike, que é um bebê, que já é agitado por si só, por ser uma criancinha, né? Um bebezinho, juntou os dois já era. Mas o Mike a gente está definindo ainda qual é a personalidade dele. E através da personalidade que a gente consegue aí ter um parâmetro do comportamento do gato. E você já consegue analisar seu gato? É qual desses 3? Depois bota pra gente lá nos comentários qual é o meu gato. Ah, o meu gato é o Gasparzinho. Ah, meu gato é o Tasmania. Não, o meu gato é o Zeca Pagodinho. Depois conta pra gente aí que a gente quer saber qual personalidade tem seu gato, qual personalidade aflora mais, né, nele pra gente, tá bom? E voltando ao nosso assunto, né, que a gente tá traçando para vocês hoje, que é gatos e a cautela dos sentimentos. A gente já falou que como que os gatos demonstram sentimentos, a forma cautelosa que eles demonstram o sentimento. Isso será que é bom? Isso será que é ruim? O que vocês acham? É bacana a gente demonstrar sentimentos, sim, a gente está aqui levantando essa bandeira, precisamos demonstrar o sentimento, mas de que forma você demonstra o seu sentimento? Você já demonstra de cara tudo que você está sentindo, ou você é mais cauteloso ao demonstrar seu sentimento? E aí, conta pra gente também, o que é melhor, demonstrar logo de cara tudo que está sentindo, de coração aberto, ou ter cautela, analisar o território, analisar a pessoa como os gatos fazem, né, antes de demonstrar o sentimento? Conta pra gente aí.
E vamos ao próximo, né? Isso, então assim, a pessoa pode perguntar, bem, a gente está falando sobre isso tudo, mas o que isso tem a ver com o ser humano? Isso tem tudo a ver com o ser humano também se relaciona, e ao se relacionar, a gente está o tempo todo mostrando nossos sentimentos, nossas sensações, sejam sentimentos positivos ou sentimentos negativos. E aí a importância dessa conexão, essa ligação que a gente sempre faz com os gatos, essa aprendizagem. Será que no nosso dia a dia não é interessante a gente ter um pouco mais de cautela ao demonstrar nossos sentimentos nos vários tipos de relacionamento que a gente tem durante nosso dia, durante a nossa vida? Então, você para pensar, são relacionamentos, pode ser relacionamentos afetivos, amorosos, relacionamento de amizade, relacionamento de trabalho, enfim. Então, são relacionamentos que você tem que ter um certo de cautela. Às vezes, muitos problemas que a gente tem são originados justamente porque a gente não tem um pouco esse cuidado de saber com quem você pode ir até determinado ponto de se expor. Então isso é muito importante. Então quando a gente observa esse comportamento nos gatos e adota isso também no nosso comportamento, isso ajuda a gente de muitas formas. Tudo, né? Exatamente. Principalmente no relacionamento, por exemplo. Tem uma passagem que eu ouvi do Pablo Marçal, que fez um comentário sobre uma pergunta que uma pessoa fez na live dele, que eu achei muito interessante, que a pessoa perguntou lá sobre casamento, e ele falou, poxa, mas olha só, se você for parar para pensar, o namoro, na verdade, ele foi feito para dar errado. Porque o namoro, quando dá certo, ele vira noivado. O noivado é a mesma coisa. O noivado ele foi feito para dar errado. Porque quando ele dá certo, ele vai para o próximo nível, que é o casamento. E aí o casamento ele tem que dar certo, né? E no casamento existirão problemas de todas as formas. E aí quando você passou por esse processo de forma racional, de forma coerente, de forma consciente, você chega num casamento muito mais maduro. Então o relacionamento que você tem no seu casamento é um relacionamento mais maduro no seu casamento. Então não vai ser na primeira briga, não vai ser na primeira discussão, no primeiro problema que você vai enfrentar. É uma construção, né, de vida dois ali. Isso, exatamente. Que você vai querer se separar, como hoje tem uma cultura desenfreada pela sociedade. Hoje a gente está perdendo a base de sustentação da nossa sociedade, porque a gente está perdendo esse eixo familiar. Porque hoje as pessoas estão sem compromisso. Não preciso de ninguém, não, eu sou independente, não, sentimento, não preciso disso, não. Ninguém, né? A gente está falando aqui da cautela de você revelar seus sentimentos, não de você omitir os seus sentimentos, ou de você não tê-los. São coisas completamente diferentes. E às vezes as pessoas estão se comportando assim porque já demonstrou o sentimento de forma totalmente desenfreada, acabou se frustrando e depois não consegue mais demonstrar não consegue sentimentos. Resolver, né? E aí acha que indo para o outro oposto quer se fechar, não revelar mais nada, não preciso mais de ninguém, relacionamento aqui é só de ficação mesmo, é só de... Então não vou precisar mais de ninguém. Não vou sem aborrecer, vínculo, né? Sem vínculo emocional, sem nada. Então isso é complicado, porque isso é um comportamento de exceção. E a nossa sociedade não foi construída com base no comportamento de exceção. A gente tem que se basear na regra, tem que seguir o que é a regra. Vai ter pessoas com comportamento de exceção? Sim, vai ter, como tem na natureza, como tem em vários lugares. Como tem os gatos também, que a gente acabou de falar aqui. Tem um comportamento médio de todos os felinos, pela característica dele, pelo tipo de animal que ele é na natureza. Mas cada um vai ter também uma peculiaridade. Com o ser humano é a mesma coisa. Então, quando a gente traz esse paralelo com vocês, a gente quer trazer essa reflexão. Como é que você está se portando com o seu sentimento diante das outras pessoas que te cercam? Como está demonstrando isso? Como é que você está demonstrando isso? Será que você está sendo rápido demais ou devagar demais? Então, essa cautela que você tem que ter. E como a gente implementa isso no nosso dia a dia? É aquilo que a gente também vem falando sempre. Os nossos 3 R's. Rotina, ritual e ritmo. Quando você implementa uma rotina e está sempre observando isso, tem um hábito de se policiar com relação ao que você fala para as outras pessoas, qual é o nível de informação que você pode dar para as outras pessoas. Lembrando que informação é poder. Então nem sempre você pode franquear qualquer tipo de informação para determinado tipo de pessoa. Então tem exposições e exposições. Então você tem que saber dos riscos. Então, quando você fala determinada coisa para um tipo de pessoa, que você às vezes até tem uma amizade, tem uma intimidade, você tem que estar preparado para o que pode dar errado. Você se pergunta, bem, esse tipo de comportamento que eu tenho, eu estou preparado para o que pode dar errado em virtude se a outra pessoa tiver um comportamento diferente? É que aqui você citou na relação conjugal, né?
que às vezes a gente vai lá, mergulha naquele barco, já demonstra todo o sentimento que está tendo naquele momento e depois acaba se frustrando. A gente está aqui aprendendo com os gatos, né? A ter cautela na hora de demonstrar os sentimentos, não ser uma pessoa fria, mas ter cautela, pensar, analisar aquela pessoa que você está convivendo, que você está querendo conviver, ver se ela tem a mesma energia que você, ver se ela condiz com os seus pensamentos. E aí você, com a cautela de demonstrar os seus sentimentos, você já consegue, né, ter menos frustrações. Assim como também nas amizades. Quantas pessoas se aproveitam, né, da gente, se aproximam só para saber da nossa vida e depois usar aquilo contra a gente. E se a gente não tiver essa cautela, o que acontece? Você está lá falando da sua vida, contando tudo que acontece com você, depois a pessoa vai lá, simplesmente usa aquilo contra você. E aí você fala, meu Deus do céu, por que eu não tive uma cautela ao contar certas coisas, né? Por que eu não me preparei para isso? Por que eu não me contive na hora de falar certas coisas que eram tão pessoais, né? Que eu nem poderia estar revelando. E aí eu revelei simplesmente em primeira pessoa por eu não ter aquele... Não conter meus sentimentos, né? E a gente aprende muito com os gatos isso. Eles não demonstram de cara o que estão sentindo. Eles têm um jeitinho especial de demonstrar. Eles levam um tempo, né? Um tempo deles para confiar na pessoa. E é isso que a gente tem que aprender com eles também. Isso aí. E ao praticar os 3 R's, né? Isso, ao praticar os 3 R's é uma ferramenta importante para você implementar isso no seu dia a dia. Você tendo a habitualidade de pensar nisso, de falar, poxa, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo com as pessoas, com o que eu demonstro. Será que aquela pessoa que eu acabei de conhecer, que, poxa, que eu gostei logo de cara, que o santo bateu, a energia bateu, mas será que eu tenho que realmente ir franqueando informações assim, logo de cara, como se fosse um amigo de muito tempo? Né? Exatamente. É isso que você tem que ter o hábito de começar a pensar nisso. E diante disso você cria o quê? Um ritual de como que você vai fazer isso. Bem, com pessoas que eu conheço há X tempo, eu posso ir até determinado lugar de informação. Conforme vai passando o tempo, conforme eu vou tendo uma troca de informações, que essa pessoa também vai me dando um pouco mais de informações sobre ela, eu também vou poder franquear um pouco mais de informações sobre mim. É uma troca ali, um equilíbrio de informações, desde que também seja uma troca verdadeira, que às vezes você está falando a verdade e a pessoa está contando uma história mentirosa para você. Então esse detalhe é fundamental para a gente ter esse cuidado, tá? Porque é complicado, quando a gente fala de informação, quando a gente fala de vulnerabilidade, né? A gente fica muito exposto, então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. E a gente vai se tornando frustrado, né? Pessoas com o sentimento ali, como que fala, preso, né? Sem saber demonstrar, porque lá atrás não soube ter uma cautela, né? Não soube pensar antes de falar, foi logo se entregando. Porque os dois extremos são ruins. Se você chegar e já demonstrar todo o sentimento que tem, é ruim. E você também simplesmente não demonstrar ser uma pessoa fria, porque você teve lá atrás algo, né, um acontecimento que te marcou muito e tornou você fria. Então, quando você pratica isso, os 3 R's, observa o que fala, não se entrega logo de cara o que está sentindo, pensa antes de falar, cria isso com você no dia a dia, seja na relação conjugal, seja numa relação de amizade, no trabalho, né, uma relação profissional. Cria isso dentro de você, tenha consciência de como você se relaciona com as pessoas, né? Que aí você não vai ter mais frustrações no dia a dia e nem vai se privar de momentos bons também, né? Com certeza. Quando você consegue implementar nessa relação, o que é bom, o que é ruim, o que é indiferente, você começa a se importar com aquilo que você tem controle. Então você tem controle do que você é, não do que a pessoa ou do que a pessoa faz. Faz contigo, te transmite. Então, quando você está sempre preparado para o pior acontecer, você, óbvio, você vai continuar se decepcionando. A gente gosta de uma pessoa que faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai se decepcionar com aquela situação, vai ficar chateado. Mas quando você está um pouco mais preparado, está consciente para o risco daquilo acontecer, você não é pego de surpresa. Então isso é muito importante. Se prepara um pouco mais. Então, em relacionamento de amizade, às vezes você bota a pessoa dentro da sua casa, acha que a pessoa é super seu amigo, mas a pessoa está ali só querendo descobrir informações sobre você, sobre a sua vida, no próprio relacionamento amoroso. Às vezes a pessoa está no começo do relacionamento, se entrega logo de cara, e o outro, será que o outro está sendo recíproco? Né? Tá correspondendo, você começa a não enxergar aquelas pequenas coisas que a pessoa faz e que você não gosta, mas você não fala porque você não é tão importante, você vai abrindo mão,
E aí foi aquilo que a gente falou um pouquinho lá atrás. O namoro foi feito para dar errado, o noivado foi feito para dar errado, porque o casamento tem que dar certo. Então, quando você quer que já o namoro dê certo, você está contribuindo para que o seu casamento dê errado. Porque a hora de você brigar pelos seus direitos, a hora de você aprender a superar os desafios, é no namoro. Ter personalidade. Ter personalidade é no namoro, é no noivado. Porque eles foram feitos para dar errado. Então, quando acontece alguma coisa de errado, você tenta corrigir e você não vê a reciprocidade na outra pessoa, então é um sinal de que aquilo não vai dar certo, aquele relacionamento não pode evoluir para um casamento. Então, quando você começa a usar essa técnica na sua vida, você já começa a melhorar bastante a probabilidade de você ter uma vida mais feliz no seu futuro. Então, por isso que é importante você ter a cautela, a gente se espelhar nos gatos e ter essa cautela com os nossos sentimentos. Por isso que a gente trouxe esse tema hoje aqui. A gente considera importante a gente pontuar esse aspecto. Né? É igual aquele exemplo que a gente foi até outro dia, a gente tem uns cachorros aqui de rua que eles vêm por debaixo do portão, ficam cheirando, tal. E aí, como o chimiguinho é o que mais protege o território, ele é super caçador, que tem esse instinto mais aflorado dentre os quatro, né? O Mike ainda novinho, não desenvolveu ainda, mas o chimiguinho é que tem esse instinto mais aflorado. Fica ele Manolo, né? Mas ele é mais. Fica mais na porta lá no portão, né? Olhando debaixo do portão, como você já viu no nosso Bom Dia Pessoal. E o chimiguinho, simplesmente, quando ele apareceu, ele já entende aquilo como uma ameaça, né, do território dele. Ele foi lá e deu uma patada por debaixo do portão, que o cachorro saiu correndo, chorando. Ou seja, o cachorro não teve cautela ao chegar. Não teve cautela ao demonstrar o sentimento dele. Às vezes ele entrou achando na que... boa fé, né? Na boa fé, que era uma amizade, uma casa curiosa, que ele quis ali ver uns animais diferentes. Mas quem estava ali dentro estava interpretando de forma, opa, tem alguém querendo invadir aqui meu espaço. Um cheiro de um animal diferente aqui, ó, maior, mais agressivo, não sei. E aí não gostou. Quando ele se aproximou demais, ele foi lá e deu uma patada nele. Por falar em caçador, tem um sapinho ali pulando e ele já está de olho. Ele já está de olho já levantou já. E é um bom exemplo que a gente deu aí do cachorro, né? Que já chegou, não soube demonstrar o sentimento dele e simplesmente já levou uma unhada. E porque o chimiguinho foi lá, quem poderia ter sido evitado se ele tivesse tido mais cautela. Sim. Né? Se ele tivesse chegado ali, cheirado, se aproximado aos poucos, ele ia ver que o animal que está do outro lado ali está mais receoso, está com uma energia meio cautelosa e tal, então ele não se cheirava e ia embora. Tipo assim, aqui não vai ter um feedback aqui de relacionamento. Estou querendo um carinho aqui, uma brincadeira, mas quem está do outro lado aqui não está afim de brincar. Então tudo bem, respeito, vou embora. Sim. Tinha evitado esse problema. Então, e isso acontece no nosso dia a dia. Quando a gente vai para uma relação sempre achando que vai estar tudo bem, tudo certo, se expondo, né, se tornando vulnerável, a gente pode se magoar, a gente pode sofrer, a gente pode se machucar. E depois, para você correr atrás do prejuízo, nem sempre é tão fácil assim, né? Tão agradável, inclusive. Então, por isso que a gente traz essas informações para a gente poder refletir sobre isso. E como que vocês aprendem, né, a implementar isso no dia a dia? A ser como os gatos, né? Esse ser tão inteligente, né? Esses seres tão inteligentes, tão evoluídos, né? Como que a gente tem que aprender com eles? Como que vocês passam a implementar isso no dia a dia de vocês? A ter cautela ao demonstrar um sentimento para depois não se frustrar, seja uma relação conjugal, seja uma relação profissional, seja uma relação de amizade. Como que vocês implementam isso? Comece a observar. Observe como que você tá agindo no dia a dia, como que você está demonstrando o seu sentimento no dia a dia. Você já está simplesmente, estou sentindo isso, já joga, né? 100%. Fica totalmente vulnerável ali, sem ao menos ter observado com quem que você está se entregando, sem ao menos ter analisado a energia dessa pessoa, ver se ela condiz com a sua. A gente vai lá naquele ímpeto, né? Já demonstra o sentimento. E aí? Não se conteve, não observou, não analisou, não teve a sabedoria e o retorno pode ser super frustrado, pode não ser recíproco, porque você simplesmente se entregou 100%, né? Sem ao menos de cautela. É isso que a gente quer trazer para vocês hoje. A gente espera que tenha passado aí uma boa mensagem para vocês estarem aplicando no dia a dia. A gente falou aqui sobre as três personalidades principais dos gatos, que a gente tem sempre falado. Observe seu gatinho, qual a personalidade maior que ele é. E, no geral, a gente tem trazido para vocês o quanto vocês aprendem observando eles.
Porque todo mundo quer ser um ser humano de alta performance, né? Todo mundo quer estar evoluído no seu emocional, todo mundo quer estar evoluído profissionalmente, todo mundo quer estar evoluído como pessoa. E os gatos, por si só, já são seres evoluídos, né? Eles são inteligentes, eles não dependem da gente pra nada, porque eles vão caçar, eles caçam, arrumam um jeitinho onde tem que dormir. A gente que forçou essa domesticação, né? Porque senão estaria na natureza aí vivendo muito bem. Desse jeito. Então, assim, mesmo em ambientes hostis, eles conseguem sobreviver, eles conseguem aí ter o instinto natural deles, né? Isso. E cabe a gente aprender muito com isso. O dia a dia é muito difícil, né? A gente lida com vários problemas, mas quando a gente para, observa, mede nossas palavras, contém aquele ímpeto de já demonstrar os sentimentos, a gente aprende muito, se torna um ser humano menos frustrado, né? A gente tem menos problemas aí para estar lidando no dia a dia, né? E principalmente as questões emocionais, que a gente tanto precisa, né? Fortalecer nossos pensamentos, fortalecer nossos sentimentos e saber usá-los da forma mais sábia possível. O Simiguinho tá aqui firme e forte olhando o sapo, enquanto o Milico tá ali quase tomando tudo de novo, como foi no início dessa live. Querendo subir na parede ali. Desse jeito, tá quase um Homem-Aranha. Nonô tá aqui, chegou agora, tava dormindo, já saiu, já voltou. Vem, meu filho, dá boa noite, pessoal. Aê, já tá aí, tapando a live toda, né, meu filho? Era só pra dar uma boa noite. Mas ele é exibido, né? Não tem. É sociável. Nosso gato Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Gente, muito obrigada, viu? Mais uma vez estarem participando aqui do nosso programa Bate-Papo com Nonô e Irmãos, tá bom? A gente agradece todo mundo que ficou aqui assistindo com a gente. Lembrando que vai ficar salvo lá no nosso Instagram, no nosso Facebook. O Instagram é Manolo_Manolinho, o Facebook é Manolo Manolinho o Gato, né? E o YouTube é Manolo o Gato. Tá bom, gente? Muito obrigada por terem participado. Espero que a gente tenha contribuído mais um pouquinho com o seu dia a dia, mais um pouquinho para você se tornar um ser humano de alta performance, né? E a gente vai estar sempre trazendo para vocês, quem tiver dica de assuntos na live, a gente está sempre aqui toda segunda, quarta e sexta às 8h04. Isso, às 20h04. Gente, beijo, muito obrigada. Amanhã estamos firme e forte no nosso bom dia pessoal. Aguardo vocês aqui. Compartilhe todo mundo, dá like lá, porque isso vai estar motivando a gente, né, a trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? É isso aí. Beijo, Abraço, beijo, pessoal. abraço, boa noite.